Nesse vídeo vou falar da diferença entre sentir tristeza e quando se trata de uma depressão. Então, se você se interessa nesse assunto, vem comigo. Entender que a depressão é uma doença é a primeira informação que você precisa saber sobre ela. É uma doença que, infelizmente, existe ainda muito preconceito e baixa credibilidade. Eu, particularmente, considero uma doença muito cruel, porque ela desconecta o indivíduo da própria vida e faz com que a pessoa perca o prazer de viver. A depressão manifesta de forma singular em cada pessoa. É claro que vai ter ali os critérios diagnósticos para classificar a doença, mas é importante perceber que cada pessoa ela é única, por isso existem algumas pessoas que vão ter mais de determinado tipo de sintoma do que outras, mas isso não diminui a seriedade e a necessidade de tratamento para essa doença. A depressão não é determinada por uma única causa. Existem fatores genéticos, psicológicos e ambientais para que esse adoecimento aconteça. E quando a gente não entende muito bem a causa, a gente acaba alimentando muitas frases preconceituosas a respeito da doença. Eu vou dizer aqui para você algumas frases sobre o que não é depressão. Primeiro, depressão não é falta de Deus. Segundo, depressão não é só uma fase ruim. Terceiro, depressão não é preguiça. E quarto, depressão não é falta de força de vontade. É muito importante que a gente combata esses pensamentos preconceituosos que só alimentam mais o sofrimento das pessoas que passam por essa experiência. Atualmente, a depressão é considerada uma das doenças mais incapacitantes. Essa incapacidade ela é física e psicológica. A depressão causa uma indisposição física e deixa a musculatura mais enrijecida. Pode provocar dores no corpo e cansaço, além de colocar o seu organismo muito mais exposto por causa da baixa da imunidade. Então, até agora você já consegue entender que a depressão é algo muito mais complexo e a gente não deve reduzi-la apenas a um sentimento de tristeza. O sentimento de tristeza está relacionado aos sintomas da depressão, mas para fazer essa afirmação é importante levar em conta não somente a presença da tristeza, como também de outros sintomas. Observar a intensidade dos sintomas, analisar a frequência que esses sintomas aparecem. É importante considerar também o histórico familiar do paciente, se existem outros familiares que já tiveram depressão também, porque hoje a depressão, a gente pode afirmar, que tem um fator genético bastante significativo e, além disso, é importante analisar o contexto que o paciente está inserido, ou seja, como é que é o ambiente que ele vive, como que está a saúde das relações da sua convivência ali. Tudo isso são elementos que vão ajudar a confirmar ou não um diagnóstico de transtorno depressivo. E depois de analisar tudo isso, é importante observar também qual o impacto desses sintomas na vida da pessoa, de que forma está gerando prejuízos na rotina de casa, na rotina de trabalho. Tudo isso é levado em conta no momento de fazer o estudo sobre o caso daquele paciente. Por isso, não dá para ir no achismo e afirmar que a pessoa tem ou não depressão. É importante que o diagnóstico de depressão seja feito por um profissional de saúde. Por isso é necessário a busca do profissional psicólogo e também do psiquiatra para fazer essa avaliação de uma forma especializada. E é importante você saber que existem diferentes tipos de depressão e só um profissional de saúde vai ser capaz de discernir isso. E cada pessoa vai precisar de um tratamento específico de acordo com os seus sintomas. É algo bem singular, bem direcionado pelo profissional. Já quando se trata de tristeza, que não está dentro ali de um diagnóstico de depressão, é importante a gente entender que a tristeza ela é um sentimento pontual, por isso é necessário entender o que causou aquela tristeza. Isso vai te ajudar a elaborar melhor essa emoção. A tristeza ela é um sentimento natural do ser humano. Por mais que seja muito desagradável, é importante porque ela faz parte do conjunto das nossas emoções e não tem como a gente se tornar imune a ela. Por isso você deve se permitir sentir, isso vai te ajudar muito a superar e fazer com que você aprenda a lidar com esse sentimento. Atualmente é comum as pessoas estarem intolerantes à tristeza. É como se fosse proibido ficar triste.
Quando você pensa assim, você está alimentando essa ditadura da felicidade, né, que torna cada vez mais indivíduos frágeis, impondo essa felicidade a qualquer custo, sendo que não é possível viver dessa forma. A gente sabe que a tristeza é real, ela existe e ela está aí para que a gente aprenda a lidar com ela. A gente deve destacar que existem algumas pessoas com diagnóstico de depressão que não relatam tanto sobre esse sentimento de tristeza, e sim o sentimento de apatia, que é essa indiferença diante da vida. Esse sentimento de indiferença faz com que a vida da pessoa não tenha ali muito brilho, nem muito sentido. E além dessa indiferença, existem outros sintomas também associados dentro do transtorno depressivo. Esses sintomas são a irritabilidade, o desânimo até para fazer coisas simples do dia a dia, a presença também da melancolia com a vontade de chorar, o sentimento de incapacidade, desespero e também a desesperança pode fazer parte desse quadro, além das alterações no sono, o que pode fazer com que essa pessoa tenha episódios de insônia ou de excesso de sono. O abandono também do autocuidado é algo bem característico do transtorno depressivo. A pessoa perde ali o interesse em se cuidar, das suas práticas de higiene. Tudo isso se torna muito pesado na rotina dessa pessoa e ela vai abandonando o cuidado aos poucos. É possível observar também uma alteração na alimentação dessa pessoa. Alguém que está passando ali pela depressão, ela pode ter mais apetite ou então ela perdeu o apetite e isso traz alteração no peso, seja para ganho de peso ou perda de peso. Bom, são inúmeros sintomas que a gente deve considerar na hora de fazer um diagnóstico. Por isso é importante que você saiba dessas informações, porque isso vai ajudar muito a gente a combater esse preconceito e também acabar com essa baixa de credibilidade quando a gente fala da depressão. São informações muito importantes para a gente se ajudar e também conseguir ajudar as pessoas que estão perto da gente. O adoecimento, ele não acontece do nada. É importante você saber que esses sinais, eles vão aparecendo na vida das pessoas e é importante você estar atento para observar, seja para entender mais sobre o que está acontecendo na sua vida ou para você ajudar alguém que está perto de você. Mas é importante que você saiba que depressão ela é uma doença e existe tratamento. Ainda que a gente não possa falar de cura aqui, é importante você saber que o tratamento ele é eficaz e pode devolver a qualidade de vida da pessoa. Então não deixe de buscar ajuda, principalmente se você se identificou com mais de 5 sintomas do que eu apresentei aqui. Busque uma ajuda, converse com um profissional, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. E você que me fez companhia até o final desse vídeo, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, clique no botão de curtida, isso vai ajudar bastante o canal e fazer com que esse vídeo tenha um alcance maior para mais pessoas. A gente se encontra no próximo vídeo.